Eu queria pedir aos irmãos que fizessem um ato profético em voz alta, numa só voz, que pudesse dizer: diabo, a sua hora está chegando. Diabo, a sua hora está chegando. Mais uma vez. Diabo, a sua hora está chegando. Meu Deus! Vamos bem, caminhando, Jesus. Tenho vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Podeis se sentar em nome de Jesus. Deus, ele tem uma particularidade com cada um dos irmãos de uma maneira diferente. Comigo ele me surpreende cada vez mais. E essa não é a primeira vez que ele muda a mensagem em cima da hora. Eu recebi uma profecia no alto do monte em que o pastor virou para mim e falou: você vai preparar a mensagem, mas em cima da hora Deus vai mudar. E essa já é a segunda vez que ele me deixa viver na boca. Aleluia! Eu trouxe até o caderno, estava tudo escrito ali. Aí de repente mudou as coisas. Aleluia! Mas a igreja dele, é ele que manda, é ele que faz, é ele que governa a terra, o céu. Graças a Deus! É ele que ainda continua fazendo todas as coisas. Deus seja louvado. E dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor. O pastor falou para não ficar à vontade, mas eu nem sei quanto tempo é. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado, então não é difícil de entender a mensagem que Jesus queria passar para os seus discípulos e para o nosso tempo no dia de hoje. Jesus ele vai falar para os seus discípulos uma palavra que talvez, que se fosse para nós, a gente ficaria atribulado no dia, porque após andar com Jesus para cima e para baixo, ouvir aquilo que ele falava aos nossos corações, falava aos corações dos discípulos, ensinava os milagres, os prodígios, tudo que ele fazia, ele virar para os discípulos e falar para ele: ó, eu tenho vos dito todas essas coisas que eu falei aqui, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflições. Eu fico pensando na mente de cada um daqueles discípulos ao receber essa palavra, uma palavra tão assim assustadora para aquele que estava acostumado a ter um momento de paz com Jesus. E Jesus ele vai falar acerca de tribulações, de aflições, de problemas da vida, de coisas que iriam acontecer ao longo do trajeto da caminhada de cada um deles. Sendo que os discípulos estavam acostumados a enfrentar tempestade, mas Jesus estava no barco. Os discípulos estavam acostumados a passar por certos problemas difíceis, mas com Jesus presente e perto. Os discípulos estavam acostumados a passar por certas dificuldades, mas com Jesus presente. Só que Jesus agora ele vai trazer uma palavra para os discípulos em que eles iriam passar por certas dificuldades, por tribulações, por problemas da vida, mas eles teriam que ter paz, porque Jesus não estaria com eles. E ele diz no verso 7: todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. E ele fala para os discípulos aquilo que talvez, se a gente estivesse recebendo essa palavra, a gente não queria aceitar ou receber essa palavra, porque a verdade é que quem anda com Jesus não quer sair de perto de Jesus. Quem anda com Jesus ouvindo ele falar no pé do ouvido não quer ouvir outra voz a não ser de Jesus. E é bem verdade que quem anda com a presença
presença de Jesus não quer saber de outra presença, a não ser a presença de Jesus. E Jesus agora ele fala para os discípulos: eu tenho que ir, mas eu vou enviar o outro Consolador. E se vocês me segurarem aqui, eu preciso ir para que o outro Consolador venha. Porque quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador. Só que os discípulos eles estavam ainda preocupados com a palavra que Jesus tinha dado a ele, que no mundo teria aflições e tribulações. E quando eu meditava nessa passagem há uns tempos atrás, pastor, eu percebia algo que Jesus estava tentando explicar para os discípulos, e que talvez algum dos irmãos teve a mesma percepção que eu tive. Eu não sei se foi o Espírito que soprou no meu ouvido, eu não me recordo, mas quando eu comecei a ler que Jesus falou que ele ia, Aleluia, que ele iria enviar o outro Consolador, ele estava querendo deixar um recado para os discípulos: ó, todas as tempestades que passamos, nós passamos juntos. Todas as lutas que passamos juntos. Todas as perseguições que passamos, nós passamos juntos. Mas agora eu não quero passar junto com vocês do lado de fora. A mensagem que eu entendi que Jesus queria passar para os discípulos era: eu não quero mais andar do lado de fora de vocês. Eu quero andar dentro de vocês. Porque tudo que vocês passarem, eu quero passar dentro de vocês, sentindo todas as coisas. E aquilo me deu como se fosse um estalo na minha mente. Eu comecei a entender porque Ele é o Consolador, porque que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele entende tudo aquilo que estamos passando, toda necessidade, toda angústia, toda aflição que esse mundo nos apresenta e nos surpreende ao mesmo tempo. Ele entende. É por isso que a Bíblia fala que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você não precisa ligar para o SAMU para poder ser socorrido, porque Ele está o tempo todo do seu lado. Você liga para o SAMU, eles têm tanta informação, quando chega na hora você já está até melhor. Mas com o Espírito Santo é diferente. Antes de você sentir qualquer coisa, Ele já sabe o que você vai sentir, e ao mesmo tempo Ele já está consolando e te confortando. É por isso que Jesus disse para o discípulo: olha, eu tenho que ir, porque eu não estou cansado de andar para cima e para baixo do lado de fora de vocês. Eu quero andar do lado de dentro, porque tudo que vocês sentirem, eu quero sentir também da mesma maneira, na mesma intensidade, na mesma proporção. E Jesus ele começa o seu discurso falando para os discípulos, até chegar no versículo que acabamos de ler. E eis que é chegada a hora, e já se aproximam, em que vós serão dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus estava dizendo para os discípulos algo que eles não entendiam no momento, mas na hora da crucificação, alguns começaram a ir para um lado e para o outro. Jesus só lá em cima, só Ele e o Pai. E no verso 33 que acabamos de ler, conforme a palavra profética que os irmãos acabaram de citar no início, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu Deus. Eu estava sentado aí, nessa cadeira, com a mensagem toda pronta, aos meus olhos. A mensagem já estava praticamente decorada. Pela tarde eu tive que tirar um cochilo, porque a gente está numa semana de trabalho tão intensa que mal está dando para a gente dormir direito. Eu tive 3 sonhos, mas eu não me recordo qual era o sonho. Quando eu acordei desesperado, eu falei: eu vou meditar na palavra. Aí eu comecei a fazer o meu esboço do meu jeito, preparar tudo. Quando eu sentei aí, que a missionária da Ana começou a ler, só veio na minha mente assim: Tiago, a sua hora está chegando. Aleluia. Yes. Jesus ele encerra o versículo que acabou, o capítulo que acabamos de ler nessa seguinte palavra:
eu venci o mundo. Glória a Deus. E quando eu olho para essa palavra, que Jesus venceu o mundo, eu entendo que tem 3 inimigos super poderosos na face da terra que até hoje eles reinam. E qual é o primeiro inimigo que Jesus venceu? O pecado. No livro do Gênesis, quando começa a história, a começar a discorrer tudo, a ser escrita a história da humanidade, um homem e uma mulher pecam. E depois dele, como se fosse uma peça de dominó, uma montada do lado da outra. Adão peca, Eva peca, Melquisedeque peca, Abraão peca, Sara peca, Agar peca, Ismael peca também, Ló peca, e todos os irmãos da parentela. Aí quando a gente olha por Sodoma e Gomorra, aquela cidade, todos pecadores. E Jerusalém, todos pecadores. Quando você olha para a Bíblia, começa a vir de lá para cá, todos eles pecando, um após o outro. Mateus pecou, João pecou, Lucas pecou, Estevão pecou, Pedro pecou, Mateus, todos eles pecaram. Mas quando chegou no Rio Jordão, aquela multidão imensa, João olha, eis ali o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho lindo, pastor, porque João, quando ele inicia o seu capítulo, do versículo de número 1, ele descreve o nosso Messias de uma maneira tão linda, que eu estava meditando, era a mensagem que eu ia trazer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Eu fiquei meditando nisso e eu comecei a pensar, como é que pode João descrever de uma maneira tão diferente dos outros discípulos? Aí eu comecei a entender porque João era diferenciado de todos eles. João era aquele que quando estava na roda, todo mundo sentado, ele ficava do lado. Ele botava a cabeça no ombro, coisas que nenhum dos judeus fazia. E quanto mais ele ficava mais próximo de Jesus, ele ouvia as batidas do coração do Mestre. Poderoso Deus, aleluia. E quando chega no Rio Jordão, parece que eu vejo João Batista levantando o dedo no meio da multidão. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Todos aqueles irmãos que passaram no nosso tempo, aqueles que vieram antes de nós e que estão no nosso tempo presente, pecaram. Jesus desce do céu para salvar eu e você. Ele se entrega no alto de uma cruz para nos livrar da condenação eterna. Talvez hoje você queria ouvir uma mensagem que faça você pular, sapatear, rodar e entregar mistério para um para outro. Só que comigo Deus usa de uma maneira totalmente diferente. Obrigado, Deus, aleluia. Deus me usa de uma maneira que faça você entender o céu e o inferno, como é que ele é de fato, sem eu ter que gritar para você entender como é que é essas coisas. Verdade. E depois de Jesus ter batido de frente com o diabo no deserto, o diabo tentou ele de diversas maneiras, tentando fazer ele pecar de qualquer jeito. Só que Jesus, ele sempre consciente de tudo que estava passando, de tudo que poderia acontecer se ele pecasse, ele fala para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Ele estava querendo dizer para o diabo: olha, eu posso até estar com fome, mas eu não vou pecar porque eu estou com fome. Eu posso até estar padecendo necessidade, mas eu não quero ser rico porque você está me apresentando todos os reinos. Eu não vou pecar porque você quer que eu peque, porque eu não posso mudar a minha natureza do céu. E quando nós olhamos o primeiro inimigo que Jesus venceu,
sem fazer esforço nenhum. Tem um segundo inimigo que até hoje aterroriza a humanidade, que é a morte. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Você não vai ver nenhum deles andando sobre a face da terra. Adão se foi. Eva também se foi. Sete se foi. Caim se foi. Abel morreu, foi morto pelo próprio irmão. E naquela geração todos, aqueles que levantaram a torre de Babel, todos eles morreram. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse até hoje. Quantas pessoas na pandemia também não se foi. E quando nós olhamos para esse texto e vê que Jesus venceu todos esses inimigos de uma maneira espetacular, o diabo achou que tinha vencido Jesus. Quando Pedro se levanta e fala: Jesus, eu vou contigo até onde o Senhor for. Jesus olha para Pedro: olha, para trás de mim, Satanás. Ele estava querendo dizer: vão para trás que eu já te vi. Vão para trás que eu já te vi. Vão para trás que eu já te vi. Poderoso O meu propósito é um só: vão para trás que eu já te vi. Pegaram o meu Senhor Jesus, pastor. Deram tanta chicotada naquele homem inocente. Às vezes eu falo isso, eu chego e fico emocionado por isso. Puseram uma coroa de espinho no homem que não merecia tanta coisa, tanto sofrimento. Chicotearam ele com um instrumento chamado azorrague, que tem 3 tiras de couro com pedaços de ossos e metais na ponta. Cada chicotada que era dada nas costas do corpo do meu Senhor Jesus trazia consigo os pedaços de pele das costas do corpo, da onde que batia. E mesmo assim ele continuava firme no seu propósito. Eu fico imaginando aquele soldado que estava açoitando a Jesus. Como é que pode tantas pessoas que eu já açoitei, todos eles blasfemavam quando eu açoitava? A cada chicotada que eu dava nas costas desses homens, uns deles reclamavam, uns deles xingavam, uns deles falavam coisas horríveis, mas esse homem não fala uma palavra sequer. Aleluia. E cada chicotada, todas as que ela que deram nas costas de Jesus, no corpo de Jesus, com a sua testa com espinhos cravados, sangrando, pegaram ele e ainda puseram uma cruz para ele carregar. E fizeram ele carregar aquela cruz pela via dolorosa. Um homem que não tinha necessidade nenhuma daquilo. Eu fico olhando para a obra salvífica de Cristo e fico pensando por que o Senhor fez isso por nós. Fizeram ele andar pela via dolorosa, pessoas gritando, xingando ele. Um homem que era rei, pastor. Tinha 24 horas por dia pessoas no céu gritando, anjos, os anciões, os animais, clamando: santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Sem cessar o tempo todo clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aquele homem se despiu de tudo aquilo, deixou tudo aquilo que ele recebia no céu, para descer, passar por tudo isso, para passar na terra, carregar uma cruz que era minha, carregar uma cruz que era sua, tomar a chicotada que era minha e que era sua, aquela coroa de espinho na testa que poderia ser minha e poderia ter sido sua. Ele carregando aquela cruz pela via dolorosa, parece que eu vejo aquela multidão blasfemando e gritando, xingando, cuspindo naquele homem. Um homem tão bom, tão simples, que só no olhar ele já sabia o que uma pessoa precisava.
E ele carrega aquela cruz em direção ao matadouro. Pegam aquele homem, colocam na cruz e começam a bater o escravo nas suas mãos. O escravo atravessando a palma da sua mão, atravessando os seus pés. Essa cena é a cena mais dolorosa que tem na Bíblia. Porque se você pegar esse texto da parte da crucificação de Cristo, você vai perceber que nem o sol queria ver isso. O tempo fecha na hora, pastor. Uma vez eu ministrei sobre isso. E o tempo se escureceu na hora porque nem o sol queria ver aquela cena. Enquanto tinha pessoas lá embaixo gritando: crucifique, crucifique. Um soldado transpassa ele com uma lança. E o sol, que era a criação, não queria ver aquela cena. A terra começa a tremer porque estavam maltratando o Salvador. A terra começa a tremer porque estavam maltratando o Criador de todas as coisas. Eu fico vendo a Bíblia e fico